Olá pessoal, vamos agora ver mais um padrão comportamental e ele se chama comando ou command, como queiram. Vamos lá. O padrão de projeto command, ou commands, ele é um padrão de projeto concebido para a utilização de objetos que respondem às solicitações de ações ou eventos. Na realidade, ele converte as requisições em objetos que vão ser tratados ou que vão tratar as requisições. Isso é muito utilizado para interfaces gráficas, para criar menus, botões, fazendo com que essas ações sejam facilmente tratadas por objetos das classes que são criadas para este fim. Este padrão ele deve ser utilizado quando eu necessitar realizar a parametrização de objetos por uma ação a ser executada, ou quando eu necessitar especificar, enfileirar e executar solicitações em tempos diferentes, ou, por exemplo, quando eu necessitar de criar um sistema para a realização de tarefas, desfazendo ações anteriores. É o famoso undo. Então, sempre que eu precisar de um undo, por exemplo, é bom que eu pense em utilizar esse padrão de projetos. Aqui nesse pequeno diagrama OML, nós podemos ver que a aplicação ela configura um receiver e o concrete command ele vai permitir o mapeamento entre a action, a ação a executar, e as funções ou a configuração do receiver. Então, existe na aplicação um invoker que vai adicionar o command, né, e esse command faz a ponte entre a ação e o receiver, dando como resultado o que a aplicação deseja. Então, essa é o conjunto de elementos que compõe o padrão command. Vamos então aqui ver um pouquinho de código para explicar isso melhor. Então, nós temos aqui o padrão comando ou command. Em Python, nós temos aqui os importes normais de sempre, usando uma classe ABC. Temos aqui a classe mais alta e abstrata de todas, que é a classe comando, a classe abstrata que tem simplesmente o método execute, que não retorna nada. Bom, essa é a interface básica para os comandos. Aqui nós temos embaixo um comando simples. Então, o comando simples, isso aqui, lembrando que é uma das formas de fazer, podem ter outras formas de fazer aí. Nós temos aqui um comando simples, quando alguns comandos podem implementar operações simples em si mesmos. Nós temos aqui uma variável qualquer, que nós inicializamos, e a função execute. Então, ele vai imprimir o que ele tem que fazer aqui nessa função execute, aqui no caso. Nós temos comando complexo. Um comando complexo, ele normalmente é delegado para outros objetos que são chamados de receptores ou de receivers. Então, o comando complexo, ele configura o receiver para realizar uma operação. Então, nós temos aqui, ele seta o receiver, né, e seta mais algumas variáveis. Por exemplo, a IP, que são as variáveis que ele recebeu aqui na criação do objeto. Há também a função execute. Essa função execute, ela vai delegar alguma coisa para qualquer método do receiver. Então, por exemplo, o receiver faz alguma coisa, o receiver faz algo, o receiver faz outra coisa qualquer. Então, a função execute ela vai simplesmente delegar algumas tarefas para o receiver. Então, comandos simples ele executa ele mesmo, comandos complexos eles passam para uma receiver. Agora vamos ver a classe receiver. A classe do receiver contém alguma lógica de negócio importante. Eles sabem como realizar todo tipo de operação associada com a execução de uma requisição. De fato, qualquer classe pode servir como um receiver, né, de fato. Então, tá aqui a função faz algo, né, ele vai trabalhando não sei em que aqui, né,
Bom, então o receiver está aqui as atividades que ele faz. Então nós temos que ter o invoker, que é a pessoa que vai solicitar um ou mais comandos, e ele envia as requisições para os comandos. Então o invoker tem aqui uma função definida, o que vai fazer ao iniciar, ao finalizar. Ele inicializa os comandos. Então ele tem a função ao iniciar, ele inicializa o comando. Ao finalizar, ele inicializa um comando também para ser executado ao finalizar. Aqui a função faz algo importante. Então, o invoker ele não depende das classes do concreto ou do receiver, ele simplesmente passa a requisição para o receiver de forma indireta, executando o comando. Então, ele pode perguntar, por exemplo, aqui no nosso caso, alguém precisa de algo antes que eu comece. Caso a variável iniciar seja uma interface do comando, então, seja uma instância do comando, perdão, então ele vai simplesmente chamar o execute do ao iniciar. Então, ao iniciar é um comando que ele recebe e executa, né? Depois ele faz algo importante, depois ele diz, antes que eu termine, você quer fazer alguma coisa, então se ele receber, se ao finalizar for uma variável do tipo comando, ou seja, ele recebe os comandos como parâmetros, né? Os comandos são passados de um objeto para outro. Então, o comando em si é um objeto, e é isso que faz o padrão, né? Então, ele executa ao finalizar, ele executa a função execute também. Pronto, é basicamente isso, podendo ter variações aí entre outras linguagens. Talvez o exemplo em Java seja também bastante expressivo, que vale a pena dar uma olhada. Então, o cliente pode parametrizar o invoker com qualquer comando, cria um invoker, seta ao iniciar um comando simples, por exemplo, diga olá, e esse comando simples vai executar o diga olá. Se não, ele cria um receiver, e set ao finalizar um comando complexo, passando para esse comando complexo o receiver, que vai receber a requisição, e aqui informações sobre o que deve ser feito. Depois, ele faz algo importante e pronto, terminou aqui nosso programa. Isso aqui é só um exemplo de como é utilizado. Vamos. Tanto é que a saída, simplesmente, alguém precisa de algo antes que ele comece. Antes de começar, tem alguma coisa definida para fazer. Pode fazer algumas coisas simples, como olá, né? Aí eu envolvo fazendo algo realmente importante. Quem precisa de algo, se termina, só invoca o que faz. As tarefas complexas devem ser executadas pelo receiver, trabalhando na tarefa de enviar um e-mail, também trabalhando na tarefa de salvar relatório. E, ok, então isso aí é o resultado, executei duas vezes aqui, esse é o resultado é, de usar o padrão command, ou comando. Então, nós temos aqui definidas as classes comando simples, ele mesmo faz o que tem que ser feito, comando complexo, ele passa alguma coisa para o receiver, a classe receiver, o invoker, né, vai solicitar a atividade, e a aplicação main que faz a parte da aplicação. Bom, olhem os outros exemplos, outras explicações em outras linguagens para fixar mais aí o que está sendo feito.